Olá, estamos hoje com mais um episódio do Pod de Saúde Urgente. Eu sou Rosana Dúlios, advogada especialista em Direito da Saúde e no Direito dos Autistas. Hoje eu trouxe aqui como convidada uma pedagoga com especialização em psicopedagogia, especialização em ABA para autistas. Ela é graduanda em fonoaudiologia, ela é a Marina de Ávila. Oi, muito prazer. Primeiro eu quero agradecer pelo convite, fiquei muito feliz e honrada, né, por essa oportunidade de fala, né, e muito feliz em poder trazer e conversar, né, sobre o autismo, né, sobre as crianças, sobre o meu trabalho, e que é algo que eu amo tanto, que é a minha vida, né. Eu sei, quando eu te conheci, eu logo percebi o amor que tu tinha, né, no teu trabalho. E aí veio muito de encontro a maneira como eu enxergo o meu trabalho também, com muito amor, né? Uhum. E aí, quando eu fiz a minha listinha ali das pessoas, né? Eu logo te coloquei ali, porque eu acho que a gente tem um propósito parecido, assim, e vai ser muito legal essa conversa. Ah, que alegria, alegria. Fico muito feliz. Porque realmente, eu acho que é uma das coisas que eu consigo passar, assim, até para as famílias, assim, o amor que eu coloco no meu trabalho, né? Que o amor que eu sinto pelas crianças. Para mim é uma honra poder trabalhar com crianças, sim, né? Porque é muito especial, assim, né? O carinho que eles têm comigo também, né? A conexão que a gente faz com as crianças é fundamental. Sim. E até é uma coisa que eu sempre acho muito importante, né? Que é a construção do vínculo, né? Que faz toda a diferença para o atendimento. Então, é uma coisa... E é uma das coisas que eu mais amo, né? A parte ali inicial, né? Dos atendimentos, que é a construção de vínculo com a criança. Sim. Né? Tem criança que se conecta com a gente mais rápido, tem criança que leva um pouco mais de tempo, tudo vai no tempo dela mesmo, né? Até porque não tem como a gente submeter uma criança a uma avaliação, né? Entregar uma demanda para ela, se ela não te conhece ainda, se ela ainda não está conectada contigo, não vai ter significado para ela, né? E às vezes ela nem vai entregar aquilo que ela pode entregar, né? Sim. Então, acho que essa parte de vínculo, para mim, é bem importante e eu considero muito, assim, no meu atendimento. E quanto mais a criança estiver vinculada ao profissional, né? Eu acho que mais ela se entrega para o tratamento, sim, né? Mais eficaz ele fica, né? Eu sinto muito isso. Sinto bastante, assim, até pela vivência e pelas evoluções que eu vejo, assim, né? Acontecendo, assim, eles acabam se motivando mais, né? Então, assim, uma coisa que as famílias me trazem muito é... O meu termômetro, né, é saber... Essa é uma palavra que veio de uma família, né? Ela vai saber. O meu termômetro é quando passo na frente ou quando a gente está a caminho e já abre o sorrisão, já fica feliz, já se anima, né? Então, também todo o cuidado que eu tenho, assim, de ter consistência nos atendimentos, né? Então, faz diferença, né? Previsibilidade, até quando eu saio de férias, que é raro, mas quando eu saio, eu sempre aviso com previsibilidade as famílias, trabalho isso com as crianças também, porque é importante, né? Faz toda a diferença a gente dar essa previsibilidade para as crianças, né? Sabe que isso é pauta de muito processo, assim, porque a gente tem muitas questões relacionadas ao vínculo, assim, às vezes a criança inicia o tratamento porque o plano de saúde sequer dispõe de uma clínica credenciada, a criança começa o tratamento com um profissional, aí passa um ano, passa 2, aí o plano de saúde resolve credenciar uma clínica e querer que todos os pacientes comecem esse tratamento nessas clínicas. E aí a gente tem essa questão do vínculo, né? Que muitas vezes a criança acaba até regredindo, sim, quando ela troca de profissional, assim, né? Sim. Principalmente de uma forma súbita dessa... Sim. Eu tenho um caso que... foi mais ou menos isso, né? Ele teve uma troca de terapeutas, assim, geral, assim, mudou tudo. E eu sempre faço, inicialmente, assim, dos meus atendimentos, eu inicio com uma avaliação, né? Para entender, fazer um mapeamento, saber quem é aquela criança,
quais são as habilidades que ela já tem, o que ela precisa adquirir, quais são os prejuízos, né? Para que depois a intervenção ela seja assertiva, né? Ela tenha mais significado para aquela criança. Então, um atendimento bem individualizado mesmo. E então, sempre vem o primeiro processo ali da construção do vínculo, depois a gente parte para avaliação. Então, houve um caso em que a criança estava vindo de uma troca de todas as terapeutas e foi uma construção, assim, porque demorou um tempo para se conectar, né? Regrediu, né? Com algumas habilidades, né? Alguns comportamentos disruptivos durante os atendimentos. Então, foi preciso um manejo, né? Um carinho, um cuidado. Precisei aguardar pelo assentimento dele, né? Que é algo muito importante, é a criança te dar o assentimento, né? E nesse caso foi bem complicado, assim, bem difícil. Eu levei, assim, vou até falar, assim, eu levei 2 meses para conseguir iniciar o processo de avaliação dele. Porque não fazia sentido eu submeter ele a uma avaliação, ele não ia me responder. Não ia me responder porque ele ainda não estava conectado comigo. E depois fez mais sentido, assim, a avaliação, conversei com a família, né? Expliquei, né, que seria assim, que não faria sentido eu iniciar essa avaliação sem essa conexão entre nós. E agora tá tudo bem, graças a Deus, já estamos apaixonados um pelo outro. Mas é um momento muito complicado, né, pra criança, assim, essa troca, ainda mais de uma equipe inteira, né? Às vezes tu trocar um profissional é uma coisa, mas tu simplesmente mudar toda a rotina deles de um dia pro outro é muito complexo, muito sério, né? Sim, é uma quebra, né, na rotina para eles. Sim. Já tem além do hábito de, às vezes, para eles, só o fato de mudar o caminho, né, já é uma quebra ali, né? E aí vem aquela rigidez. Então, tem que ter esse cuidado, né? Esse olhar também, que aí a gente tem que ter esse entendimento de que a criança, ela tem o tempo dela também, né? E não adianta a gente chegar querendo, né, extrair dela ali uma resposta se ela não tá afim, ou se ela não acha que não tá valendo tanto a pena, assim, essa terapeuta, tem que gostar dela. Então, é mais ou menos isso, assim, né? E como é que começou, Marina? Por que tu escolheu, assim, te dedicar nessa área do autismo? Como foi o teu início? Conta um pouquinho da tua história aí pra gente. Senta que ela vem história. Eu sou irmã mais velha de 6 crianças. Nossa! 3 por parte de mãe, 3 por parte de pai. Então, assim, e eu sempre tive contato, assim, com os meus irmãos. Meus irmãos são tudo pra mim, né? E eu sempre gostei de criança. Sempre gostei de criança. Sempre falei que eu queria muito trabalhar com crianças, né? Sempre fui, assim, baseado, assim, no que as pessoas falavam sobre mim. Sempre didática, assim, pra ensinar, pra falar. E eu sempre fui alegre, assim. Então, eu sempre gostei de cativar as crianças. E em 2017, eu trabalhava na área comercial. E eu conheci uma mãe atípica, né? E conheci essa mãe atípica e a história de vida dela, assim, me comoveu, assim. Eu quis conhecer melhor, entender melhor. Até então, eu não tinha, assim, tido contato muito próximo com um caso de TEA, né? E aí eu comecei a me aproximar mais, entender mais. Admirei muito o fato dessa mãe se esforçar, se dedicar e correr muito atrás, né, dos atendimentos, dos recursos para a filha. E desde então eu comecei quero estudar um pouco mais sobre isso, né? Então, comecei a me aprofundar. Isso foi em 2017, comecei a estudar sobre o TEA. Inicialmente, a minha escolha de formação foi a fonoaudiologia, mas por alguns motivos pessoais, assim, eu acabei trancando e aí optei pela pedagogia. Eu fui levada para a pedagogia, né? Meu caminho foi para lá. E eu sou muito grata, agradeço por isso ter acontecido, porque eu amo a pedagogia. Para mim, ela é fundamental, né? E é uma coisa que eu gosto de fazer, é trabalhar, ensinar habilidades pedagógicas para as crianças, né? E eu gostei muito dessa formação, mas durante o processo ali da formação, né? Durante a formação de pedagogia, eu fiz estágio em escolas particulares em Porto Alegre, né? Tive essa experiência, né, do chão ali da sala de aula. Paralelamente, eu trabalhei também como babá, que para mim foi um divisor de águas também, porque daí eu tive 2 experiências diferentes, né? A experiência da sala de aula, do grupo, e também a experiência de uma criança única,
que eu podia também trabalhar ali, estimular, né? Era uma criança pequenininha da primeira infância, então ele foi fundamental também para que eu pudesse ter esse norte de pensar, eu quero trabalhar com escola ou eu quero trabalhar de forma individualizada. Foi quando eu me apaixonei pela primeira infância, foi quando eu me encantei e comecei a me aprofundar também na área da psicopedagogia. E aí eu pensei, não, eu quero trabalhar na área clínica, quero trabalhar de forma individual ali com uma criança, né? E me apaixonei, assim fui me aprofundando cada vez mais. Também atuei como assistente terapêutica, né? Tanto no contexto escolar, como no contexto domiciliar, clínico, né? Então, eu tive essa experiência também. Acho que eu fiquei, em média, uns 2 anos e meio trabalhando como a assistente terapêutica, né? Ali a gente trabalhava com a aplicação ABA, né? E foram experiências que, para mim, foram muito significativas porque moldaram a pessoa que eu sou hoje. Sim, né? claro. E com o tempo, depois que eu me formei, fiz a pós-graduação em psicopedagogia, eu achei interessante, então, buscar um consultório, né? E eu comecei a trabalhar sozinha nesse consultório. E aí, depois que eu comecei a me aprofundar mais no TEA, né? E entender ali o complexo, né? Do transtorno do espectro ou do autismo com relação a comorbidades, né? A outros transtornos associados, eu vi a necessidade de trabalhar com uma equipe multidisciplinar, que é o que eu faço hoje. Então, eu trabalho junto com uma equipe multidisciplinar e a gente consegue, de forma multidisciplinar mesmo, atender todas as necessidades das nossas crianças, né? Também, quando eu comecei, né, no consultório como psicopedagoga, eu atendia crianças com dificuldades de aprendizagem. E, por vezes, eu identificava crianças com as dificuldades de aprendizagem, mas sem um diagnóstico formal, né? Então, eu comecei também... Aí, eu sou muito curiosa, né? E também me considero uma pessoa muito responsável. Então, eu comecei a identificar isso, alguns critérios, alguns sintomas, e comecei a me aprofundar mais no DSM-5, né? Nos critérios diagnósticos, e comecei a observar... Comecei a estudar bastante e também me aprofundei mais na parte de avaliação, né? Então, eu sempre procurei trabalhar mais com fundamentação, né? Embasamento científico. Então, comecei a também me aprofundar e me capacitar para aprender a usar testes padronizados, né? Testes não restritos, para que eu tivesse uma avaliação mais fidedigna mesmo, né? Para que eu pudesse estar falando de algo com embasamento. Então, também investi em supervisões, né? Com outros profissionais mais experientes, invisto até hoje, que eu acho fundamental, é importante, né? Porque a gente está sempre aprendendo, sempre estudando, sempre tem uma coisa nova vindo, né? Sempre. Sempre tem um estudo novo saindo. E hoje eu me identifico como uma pessoa que trabalha mesmo com práticas baseadas em evidências, né? Então, tem que ter um estudo, tem que ter um artigo, tem que ter... E quando não tem, eu procuro. Sim. Né? Isso eu acho... Mas é isso, assim, né? E eu mesma, né, como advogada, acabo a todo instante, tô ali envolvida com artigos e lendo e estudando e colocando trechos de artigos nas peças, porque... É muito importante mostrar a evidência científica do tratamento, né? A gente está hoje diante de uma situação, assim, que estão querendo fazer do ABA um bicho de 7 cabeças, quando, na verdade, ele é mundialmente já reconhecido como a melhor evidência científica no tratamento do autismo, né? E aí, hoje, a gente está diante disso, assim, de alguém querendo contestar um tratamento que é muito conceituado, né? E que já está pacificado no mundo inteiro como o que melhor traz resultado para as crianças, né? Então, a gente, de fato, tem que sempre ir atrás da evidência científica, né? Sim, porque a gente foge um pouco daquela coisa do achismo, né? Do nosso campo intuitivo, né? Não é a gente que está falando sobre isso, são os estudos, são as pesquisas, são as evidências, né? Então, a gente acaba... Por vezes, eu falo sobre isso, né? Não é eu que estou dizendo, né?
são os marcos do desenvolvimento infantil, né? Então, é o DSM-5 que está apontando aí os critérios, né? Então, a gente tem esse cuidado, né? E a aba, olha, eu vou te dizer que também faz parte da minha vida, né? Porque as evoluções que eu acompanho, né? Dentro da análise do comportamento é significativo para minha vida também, porque ter casos assim de tu pegar, iniciar um atendimento com uma criança que não fazia, né, um atendimento, e tu iniciar, né, ali aplicar a aba, e com responsabilidade também, né, com protocolos, com supervisão, e tu vê essa criança progredindo, evoluindo, falando, apontando, mostrando o que ela quer, fazendo pedidos. É emocionante, assim, não tem nada no mundo que justifique, né? Então, é ficar brigando contra uma coisa, assim, que... Ficar brigando contra uma ciência, né? Ficar brigando contra uma ciência. Eu ainda tendo um menino como AT, né, no ambiente clínico, e eu me emociono todos os dias com as evoluções dele, todos os dias. É uma coisinha, para nós, às vezes para outras pessoas parece uma coisa tão simples, mas para ele foi assim, foi treino, foi trabalho, sabe? Às vezes um simples oi, dá um oi, sabe? Que para outras pessoas, oi, mas para eles é um custo, né? Sim. Então eles treinam e é tudo feito com muito amor, com muito carinho, com muito abraço, com muito assentimento, né? Com muita disciplina positiva também, que é uma coisa que eu gosto de trabalhar, né? Essa semana eu fiz uma brincadeira com as crianças, né? As crianças ali maiorzinhas, assim, de 9, 10. E eu perguntei para elas, olha, eu vou te fazer uma pergunta. Qual é a palavra ou a frase que a tia Mari mais fala pra ti, que tu mais escuta, assim, que tu... Essa é a tia Mari, tu diria, assim. Aí eu escutei cada coisa, assim, sabe? Isso eu até anotei, né? Aí dizia assim, tu consegue, tenta de novo. Eles falavam assim, tu fala bastante isso. Como é que ela falou? Tenta mais uma vez, tu é inteligente. Outro que falou também, eu gosto quando tu diz que tu fica feliz quando eu venho aqui. Não tem preço, sabe? Faz todo sentido pra mim, sabe? Poder ouvir isso. E é realmente coisa que eu reforço muito, né? Sim. Então, assim, olha, às vezes eu tenho crianças que chegam com a autoestima muito prejudicada, né? Então, por vezes eu escuto frases assim, não, isso é difícil pra mim. Não, eu não consigo fazer. Não, é difícil, sabe? E eu falo assim, não, realmente, eu valido. Tu tem razão, fácil não é, difícil, mas tu consegue, tu é inteligente. Tu vai conseguir. Vamos treinar, vamos trabalhar. Então, eu uso exemplos. Olha nas Olimpíadas, eles treinam para ir lá e fazer 3 minutinhos, né? Mas é treino. Então, assim, eu uso muito exemplo com eles. E eu vejo que para eles faz sentido, né? E, às vezes, também uma conversa com a família, que ninguém é obrigado a saber, né? Cada um tem a sua profissão, né? E eu sempre tiro esse peso das costas das famílias, né? Olha, tá tudo bem, né? Tu tem uma profissão, tu deve ser muito boa no que tu faz. Eu sou pedagoga, sou psicopedagoga e eu tô aqui para te orientar, né? E tá tudo bem, a gente aprende juntas. Porque eu vejo as mães, normalmente as mães, elas trazem uma culpa, né? Com elas. Elas carregam uma culpa grande, né? O mundo nas costas elas trazem, exatamente. Né? E então, por vezes, eu converso e falo, não, tá tudo bem, juntas a gente vai conseguir. Então, assim, eu gosto muito de conversar com as famílias, então eu trago muito as famílias para dentro, assim, para conversar, para orientar, para tirar dúvidas, para esclarecer, né? Porque sempre tem as dúvidas, né? E a gente tá ali para isso, né? Sim, com certeza. E eu acho que eu conversei com um médico... Isso, pega aqui. Eu conversei com um neurologista faz umas 2 semanas, eu acho. E ele falava, e eu achei muito interessante, assim, que, na verdade, ele enxerga a criança, assim, como se ela tivesse ao centro de uma tríade, né?
E ela fala que nessa tríade é a família, a escola e o tratamento multidisciplinar, em que o médico está incluso, né? E o quanto é importante essas partes todas se conversarem para de verdade conseguir tirar o melhor, né, daquela criança, assim. Exatamente. Eu assisti. Eu vi e eu concordo muito, muito. E faz toda a diferença no desenvolvimento dessa criança. E a escola, assim, é um lugar que eu gosto muito de estar também. Eu gosto muito de visitar, de conversar. Eu sempre me coloco à disposição das escolas também, de forma voluntária, para fazer treinamento, formação para a equipe, principalmente com relação à inclusão, né? E porque a gente vê ainda muitas dúvidas nas escolas, professores com pouco suporte. E pouco treinamento também, né? Eles não são treinados para receber. Na verdade, a gente fala muito que a inclusão acabou se tornando concessão de vagas, quando na verdade não é só isso, né? É preparar aquele ambiente para receber essas crianças, exatamente, né? Exatamente. E às vezes até na questão ali das adaptações mesmo, eu percebo uma dúvida, uma dificuldade, né? Então, eu sempre gosto muito de ir na escola. E eu sempre me coloco muito no lugar dos professores também, né? Porque eu também já fui prof. Então, eu sei como é essa demanda, né? É uma turma grande. Então, eu também me coloco à disposição para planejar junto, né? Pergunto sobre o plano de ensino individualizado, né? O plano educacional individualizado. Então, por vezes, eu me encontro em reuniões, assim, ajudando a planejar, né? Porque vai fazer diferença para a criança, né? Total. Então, a gente tem crianças com TEA, temos crianças também com TDAH. Sim. E a abordagem de inclusão é diferente nas escolas, né? A criança com TEA, ela é uma condição que é considerada como deficiência. Então, ela tem acesso ao atendimento educacional especializado, né? Que é uma lei. E é um momento que ela pode participar fora do horário de aula regular, né? Já a criança com TDAH, não, né? Então, ela tem direito a adaptações curriculares, a adaptações nas avaliações, a adaptações na metodologia de ensino, né? E algo que é bem individualizado mesmo, né? Sim. E às vezes eu vejo de tudo. Pelo que eu vejo, assim, aí eu digo mais pela minha experiência de escritório, porque eu recebo muita queixa, né, das famílias, assim, com dificuldades das mais variadas. Dificuldade de conseguir vaga em escolas particulares, muitas vezes, né, que quando sabem que é uma criança autista, tentam não tem mais vaga a partir do momento que descobre que é uma criança autista. Sim. Aí tem escola particular que não quer receber o AT. Depois a criança entra e ela não recebe um plano individualizado. Então, eu percebo das mais variadas queixas, assim. E eu enxergo como um lugar, assim... Até teve um episódio que uma mãe atípica me falou isso. Ela disse, enquanto eu travava briga com o plano de saúde, era eu que estava brigando. Mas a partir do momento que o meu filho vai para a escola, aí é uma batalha que ele está enfrentando. Então, tem um outro peso e o medo que essas mães têm de levarem os seus filhos para a escola, porque tem muito medo de como eles vão ser recebidos, de que maneira eles vão, de fato, instigar que eles estudem, que eles aprendam e se desenvolvam. Sim. E eu, como psicopedagoga, né, normalmente é eu que tô nessa parte, né, da escola. Então, eu que vou na escola e para algumas escolas, assim, eu vejo eu tenho diversas escolas, né, tenho diversas crianças em diversas escolas daqui. Então, eu percebo algumas mais abertas para me receber, outras mais fechadas para me receber, que prefere fazer uma reunião online, né. Tenho outras, por exemplo, uma criança que está em processo de avaliação, né. Eu gosto de ir na escola e ficar 1 hora observando ela no ambiente que não é controlado. Porque quando ela está comigo no consultório, num ambiente controlado, ela responde de uma forma. Já quando ela está num ambiente que não é controlado, que tem excesso de estímulo, né, de barulho, uma carga horária maior também dentro da escola, ela vai apresentar outros padrões de comportamento, né? Então, é muito importante quando a escola deixa o profissional
entrar, observar ele nesse ambiente, né? Como que ele se relaciona com os pares, né? Faz toda a diferença no processo de avaliação. Sim. E eu vou te dizer assim, se eu conseguir essa oportunidade em 2 escolas, nesse tempo que eu tô, foi só 2. Sério? No processo de avaliação foi só 2. Eu consigo as reuniões e falo com as professoras, tem que marcar, agendar com antecedência, enfim. Mas, assim, estar dentro, observar, olhar a criança lá, é bem difícil. Bem difícil, é uma pena. É uma pena porque faz toda a diferença. Até na hora de planejar a intervenção, né? Pelas questões de habilidades sociais. E o olhar que o terapeuta, né, tem, é um olhar diferente que o professor tem, Sim. né? Tem uma diferença. Então, às vezes, a gente vai lá para colher algumas informações e, às vezes, a gente recebe informações que a gente fica, mas será? Né? Como? Será mesmo que é assim? Daí, às vezes, até eu... tá, mas será que ele faz assim, assim, assim? Dela, eu nunca tinha percebido, mas ele faz, sabe? Então, aí eu tenho que dar uma instigada para conseguir receber a informação. Então, a gente vê que parece que a escola, ela meio que bloqueia, né, o acesso, assim. E seria tão salutar se ela compartilhasse e aceitasse trabalhar junto, né? Sim. O desenvolvimento da criança ia ser muito melhor. Das experiências que eu tenho, tá? Onde acontece essa tríade, né? De verdade mesmo, quando isso realmente é colocado em prática, né? A gente tem ali uma qualidade nos atendimentos terapêuticos, né? Incluindo também o médico neurologista, né? Que, por vezes, nos orienta também. A família pega junto, é engajada, a escola me recebe, atende as minhas solicitações, as minhas sugestões. E eu sempre vou na escola e falo, olha, na verdade, assim, eu trago sugestões, né? Não tô querendo obrigar vocês. São sugestões que eu acho que pode facilitar até a vida de vocês. Uhum. Se vocês fizerem assim, vai ajudar. Depois me conta, né? Eu quero voltar aqui e vocês me contam, olha, melhorou, né? Então, assim, então, quando a gente tem essa tríade funcionando realmente certinho, nossa, a gente consegue ver a diferença da criança, assim, em vários aspectos, tá? Emocionais, principalmente, comportamentais, desenvolvimento ali acadêmico, principalmente a autoestima dela, que melhora também. Então, a gente consegue realmente ganhos. E né? por que tu acha que as escolas têm essa postura tão arredia diante disso, assim? Porque, do meu ponto de vista, como profissional, se alguém me disser que vai me trazer algo que facilite a minha vida, eu acho estranho não querer, né, uma sugestão de um profissional que é capacitado, que sabe como fazer, que entende, que estudou a fundo, né? Trazer essa experiência para dentro da escola, eu não consigo entender o porquê desse bloqueio. Olha, te dizer assim, assim, com certeza, eu não saberia, mas eu acho que existe uma demanda, né? Eu vejo, principalmente na parte docente, assim, dos professores, uma sobrecarga, né, de trabalho, falta de suporte, né? E, infelizmente, a gente tem hoje, principalmente assim, na rede privada, né? As escolas, um negócio, né? Eu vejo isso muito claro, assim, tipo... eles preocupam com a mensalidade, né? Mas na hora que a gente cobra também, né? Um plano educacional individualizado, uma adaptação, um monitor, aí eles vêm com algumas desculpas, né? Não generalizando, né? Sim. Não vou generalizar. Tem algumas escolas que sim. eu sou bem recebida, eles atendem as minhas sugestões, não dá para generalizar. Sim. Mas eu vejo que, assim, acredito que seja por uma demanda, né? Que eles não atendem, eles não conseguem atender. Falta de colaboradores, né? Que não deveria. E eu acho que um pouco também... Existe também um pouco de preconceito, assim. De, vamos misturar... clínica é uma coisa, escola é outra. Não vamos misturar as coisas. Eu já ouvi isso. Então, assim, tem um pouco disso também, tá? Um pouco de cada coisa, eu acredito. Sim. E nesse cenário,
me parece que as escolas públicas, elas são mais abertas até do que as privadas. Pelo menos esse é o feedback que eu recebo Sim. de muitos clientes meus que optaram em colocar os seus filhos em escolas públicas por causa desse preconceito, talvez, Sim. das escolas privadas. Eu também já observei isso, tá? Já observei. Eu sempre me coloco, em toda escola que eu vou, me coloco. Olha, fico à disposição. Se vocês precisarem que eu venha aqui pra gente falar... Não tô dizendo assim, vou vir aqui ensinar. Não, uma troca de conhecimento, entendeu? Porque com certeza eu vou aprender com isso também. E eu gosto disso, eu gosto de conversar, de falar sobre, né? Vamos estudar juntos, né? Não tô querendo vir ensinar ninguém, né? Mas daqui a pouco trazer um pouquinho que eu já aprendi, né? Trazer um pouco do conhecimento que eu tenho já vai ajudar muito. Lógico. Né? Então, assim, de todas as escolas, assim, eu observo que quem me chama, e eu sempre me coloco de forma voluntária, porque eu entendo que isso vai ajudar não só a minha criança, né? Criança que eu atendo, mas outras crianças também. Então, assim, das escolas públicas eu recebo esse convite mais vezes. Uma porta aberta. Exatamente. Pois é. E por que será? Porque eu vejo pelo outro lado, aparentemente a escola privada deveria ser a que mais quer ajudar, né? Até para manter ali, se é por uma questão financeira, até para manter o aluno ali pagando, né? E tá na lei, né? A formação. Sim, não, isso a gente não tá nem falando disso, sabe, né? A gente sabe que... faz parte da inclusão, né? Sim. Então, assim, deve ter formação sobre inclusão nas escolas, porque tá na lei. Então, e não acontece. E aí, imagina se tem alguém se oferecendo fazer de graça, inclusive, né? Exatamente. Aí sim que eu tinha sempre falo, só me avisa com antecedência, que eu me organizo, eu planejo a minha agenda e eu venho. Porque eu entendo que é importante, né? Porque não vai chegar numa criança só, vai chegar em outras crianças. E eu sempre falo para os professores, olha, a cada 36 crianças, uma vai ser autista. Né? Então, a gente tem essa prevalência. Então, a tendência de tu ter pelo menos um aluno com TEA por ano é muito grande. E eu também já ouvi, né, em algumas escolas, o ano passado eu tive um aluno autista, mas ele não era assim, ou ele era, né, comparações. E eu sempre digo, o autismo é um espectro, né? Então, assim, cada indivíduo tem uma forma de ser de forma individualizada, né? Tem algumas habilidades, tem alguns prejuízos, mas eles são totalmente diferentes. Nenhuma criança com TEA é igual a outra, né? Algumas têm necessidades diferentes das outras, né? E não tem como comparar, é muito diferente. Isso acontece nas escolas, assim, dessa comparação. Sim. E aí, justamente, a importância, então, deles estarem conectados com a equipe para saber como o manejo ali com aquela criança específica, né? Porque daí a gente volta a falar, cada um é único, então cada um tem que ser tratado como único também, né? Não se pode querer generalizar. Então uma criança autista a gente vai tratar dessa forma, não necessariamente, né? Não existe uma receita de bolo, né? Então, assim, nem no trabalho de inclusão, nem no atendimento terapêutico não existe, né? Cada criança vai ter uma necessidade específica. E aí, por isso que é importante a avaliação. Outra coisa que eu observo também nas escolas, eu pergunto, e como que você avalia? Como que vocês avaliam essa criança? Como são as avaliações dela? Eu gostaria de saber, eu gostaria de ver, tem como eu ver? É um parecer descritivo. A gente não faz avaliação com ele. Como assim não faz avaliação, né? E como é que tu sabe o que ele tá aprendendo? Como é que sabe o que ele tá... se ele tá conseguindo entender o que está sendo passado, o que ele faz aqui, né? Então, assim, isso é e eu já deixei isso muito claro, né? Já fiz aí conteúdos passando que parecer é uma coisa, avaliação é outra, né? É diferente. E eu vejo muita escola me dando essa resposta. Quando eu pergunto como é a avaliação dessa criança. É um parecer. Mas a mãe não quer um parecer. Parecer é o quê? É um relato, ok? É importante. É importante, não que não seja importante. Tem que ter esse relato. Mas a avaliação é tu entregar algo para aquela criança e ver o que ela vai fazer. Se ela vai conseguir ou não. Se ela não vai conseguir, tudo bem, anota, ela não está conseguindo. Vamos trabalhar para que ela consiga? Como que a gente vai trabalhar para que ela consiga? Isso é o plano de educacional individualizado. Né? Então, exatamente. Assim, e só vai ser feito a partir de uma avaliação, obviamente. Exatamente. Não tem outro meio para te chegar no PEI se não passar pelo processo de avaliação.
Então, eu acho que talvez esse seria um início, sabe? Uma formação para os professores de como avaliar uma criança, né? Com necessidades especiais. Como avaliar, né? Então, eu acho que isso seria um primeiro passo, talvez, para que a gente tivesse ganhos com o PEI, que é, às vezes, o monstro aí, o bicho de 7 cabeças. Quando a gente chega e pergunta, posso ver o PEI dele? O PEI, né? Aí tem a gente Sim. tem dificuldade de receber esse documento. Sim, né? porque na verdade ele quase não existe, né? Olha, tá melhorando, eu acho, tá? A tendência é que melhore, eu né? acho que tá melhorando. Eu já tô conseguindo ver mais, tá? Mas e isso é uma coisa que eu falo pra elas, olha, tá tudo bem. Se vocês não tiverem, me falem a verdade, né? Vamos construir juntos, né? Se vocês têm alguma dificuldade, vamos pensar juntos. Eu posso, às vezes, quando eu vou numa visita escolar, eu levo os meus materiais, sabe? Eu levo uma caixa de material e falo, olha, é isso que eu uso com ele. Vocês conseguem produzir esse material para fazer com ele aqui também? Eu já me coloquei à disposição de fazer o material, já levei. Tem família que sabe que eu faço caixas e mando para a escola, para que a escola use com a criança, né? Então, assim, dá trabalho? Dá, mas vai ter sentido, eu vou ver, né, a coisa acontecendo. E aí depois eu falo, olha, eu já mostrei o caminho, agora é com vocês, né? E aí a gente fica em cima para ver se realmente vai surtir efeito, né? E se a escola vai se conscientizar que ele precisa desse material que é adaptado, que é um material diferenciado, que é uma prática baseada em evidência também, né? Sim. Então, é mais ou menos isso. É isso que é o trabalho também do psicopedagogo, né? A gente tem esse olhar. É isso que eu queria entender exatamente, assim, esse viés da saúde para a questão do ensino, assim. Como é essa atuação exatamente do psicopedagogo? Então, o psicopedagogo, ele vai identificar qual é a razão da dificuldade de aprendizagem dessa criança, né? Ela chega pra gente, ele está com uma dificuldade de aprendizagem na aquisição da leitura, da escrita. Não necessariamente o psicopedagogo tem que trabalhar só na parte de anos iniciais. A gente também faz trabalho de intervenção precoce, né? Com crianças da educação infantil. E eu amo quando isso acontece, né? Porque a gente evita desafios futuros para essa criança. Isso eu queria saber como que a intervenção precoce, ela vem em relação à atuária. Porque em relação a todas as outras, a gente sabe que a intervenção precoce muda tudo, né? Sim. Quando a criança começa bem cedo a fazer o tratamento multidisciplinar. E como é a atuação dentro da psicopedagogia? Então, assim, existem habilidades, como todas, né? Na área educacional existem habilidades pré-requisitos, né? E essas habilidades estão dentro dos marcos de desenvolvimento também. Então, existem crianças que elas têm que estar fazendo, por exemplo, com 4 anos, essa criança já tem que desenhar formas, né? Já tem que reconhecer as formas geométricas, já tem que nomear as cores, já tem que reconhecer algumas letrinhas, alguns símbolos, né? Então, assim, isso às vezes não acontece, né? Existe um atraso. Olha, meu filho já tem 4, já tem 5. Normalmente a preocupação vem quando é o último ano da educação infantil e eles ainda não estão... As famílias não sentem eles preparados para um início de primeiro ano, né? A gente vê muito hoje nas escolas também a falta de atenção para essas habilidades de pré-requisitos, né? A gente vê muitas escolas de educação infantil focando no brincar, que é importante, tem que ter tempo livre, eu concordo, mas deixando um pouco de lado essas habilidades que são importantes e fundamentais, né? Às vezes até o comportamento de aluno, né? Porque a criança está na educação infantil, ela brinca, ela não tem hora para fazer atividade, ela não senta na mesinha, ela não senta na cadeirinha, ela é livre, é brincar livre, e aí chega no primeiro ano ela tem aquele impacto, né? Sim. De primeiro ano, tem que ficar sentado, tem que se alfabetizar. Na verdade, eu acho que essa pré-escola, ela atua até como uma preparação, ela tem que começar a ensinar a criança como vai ser a vida dela, né? Exatamente, mas tem muita escola que não tá vendo por esse lado, né? Então, assim, nessa parte que eu atuo na intervenção precoce. Então, assim, tem família que tá me procurando e eu fico muito feliz com isso, né? Porque quando a gente começa a intervenção precoce, ela é o momento, né? Porque a gente tem ali a criança com as janelas de oportunidades abertas, né? Claro, o cérebro, ele é plástico, né? Existe a neuroplasticidade, mas é muito melhor. A gente evita
questões ali disruptivas, comportamentos inadequados, quando a gente tem uma criança dentro do esperado, atendendo as habilidades dentro da faixa etária que tem que, né? E a gente evita muita dificuldade de aprendizagem quando a gente começa a intervenção precoce, né? E eu adoro quando chega assim. Eu adoro mesmo, gosto muito. Mas também eu recebo crianças já que acontece muito, né? Principalmente agora vai chegando o final de ano, aí as mães começam a se preocupar porque tá pendurado no pescoço, e aí as dificuldades de aprendizagem estão ali fluindo, né? Estão aparecendo, começa a aparecer mais ali no primeiro, segundo, terceiro ano, e então o que eu faço? Eu vou fazer uma avaliação e identificar por quê. Por que tem essa dificuldade de aprendizagem? Né? Então, assim, e às vezes já aconteceu comigo, tá? O motivo de uma criança estar com dificuldade de aprendizagem ser a deficiência nutricional. Eu percebia, tipo, ela tava com sintomas de cansaço, fadiga, sono frequente. Daí eu perguntei, quando foi a última vez que fez exames, né, laboratoriais? Faz tempo. Como é que tá a alimentação dessa criança? Só come chocolate, né? Tá, então vamos mandar no Nutri, né? Vamos levar no Nutri. E isso é muito importante, a gente ter esse olhar de entender, olha, essa criança, ela precisa de uma fono. Essa criança, ela precisa... Porque, às vezes, eu vejo muito, tá? As famílias, ele não consegue aprender a ler e escrever. Eles priorizam muito essa... Muita família coloca muita expectativa em cima dos filhos nesse momento de aprendizagem, de alfabetização, de aquisição, de aprender. E, às vezes, na verdade, é aí que eu vejo, né? Na avaliação, olha, mas como que ele vai aprender a ler e escrever se ele tem um desvio fonológico? Como ele vai aprender a ler e escrever se ele está com uma deficiência nutricional? Não que ele não vai precisar mais do meu trabalho, ele vai precisar, porque agora ele já está com dificuldade de aprendizagem, mas vai precisar paralelamente da equipe multidisciplinar. E por isso que eu entendi a necessidade de trabalhar junto com uma equipe multidisciplinar. Mas isso tu te refere a crianças com autismo ou não? Na verdade, com TDAH, com autismo também, né? Às vezes chega para mim a criança com dificuldade de aprendizagem sem um diagnóstico formal. E ali eu consigo identificar também critérios diagnósticos de TEA, critérios diagnósticos de TDAH, né? E aí, por isso que eu também fiz questão de me aprofundar no DSM-5, nos critérios, entender melhor quais são, né? O que essa criança precisa para ganhar um diagnóstico, né? Sim. E encaminhar para um neuropsicólogo, né? Para um neurologista, ter conhecimento de como conversar com a família nesse momento também é importante, né? Porque às vezes eles nem imaginam, mas tá ali, né? Os sintomas estão evidentes. E justamente pelo o fato do TEA ser um espectro, existem níveis de suporte, né? Então, a gente tem ali uma criança que não tem um prejuízo relativamente tão grande na parte de comunicação, né? Mas né? Porque comunicar não é só linguagem. Não é só falar, né? Não é só falar, né? E às vezes as famílias, mas ele fala, né? Não tem... Mas como que essa fala? Ela é funcional? Ele consegue fazer amizades, ele consegue manter amizades, né? Então, tem tudo isso relacionado. Então, a gente tem que estar sempre com um olhar bem atento. Sim, né? Há vários sinais, né? Que vão sendo observados aí. É uma investigação. E às vezes, me corrige se eu falar qualquer coisa errada. Eu digo isso para todo mundo, porque eu sou advogada. Eu sou de metida. E me parece, às vezes, que, por exemplo, um nível 1, ele acaba tendo essa dificuldade do diagnóstico, né? Que muitas vezes ele vai sendo camuflado. E aí vai chegando nesse momento, né? Que daí começa com uma dificuldade de aprendizado e aí que vai se levantar alguma situação. Sim. Já aconteceu um caso comigo, né? Uma criança que iniciou comigo por dificuldade de aprendizagem, tinha o diagnóstico de TDAH, né? E, a princípio, realmente não atendia nenhum critério diagnóstico para TEA, né? Aí houve uma situação na família dela, né? Que ela ficou desregulada, digamos assim, uma situação difícil, né? E ela, nesse momento, se desregulou e todos os sintomas vieram
Isso acontece com frequência, né? Quando uma família se muda, quando muda de escola, coisas assim, que é onde aparece, né, o autismo. Exatamente. Então, assim, aí eu consegui identificar que existia um masking ali, né? E aí veio forte, porque aí já era uma criança com 13 anos, né? Então, assim, os sintomas daí veio com força, assim, e muito evidente. Os sintomas, as características todas ficaram claras. Sabe? Porque daí ele tira aquela máscara ali e aí ele se mostra do jeito que ele é. E aí vem junto com o sofrimento, né? E aí a gente sabe, né, que estatisticamente o nível 1 de suporte, ele tem mais questões ali aliadas ao emocional, né? Porque ele entende, ele tem a consciência do que acontece na volta dele, né? Então, assim, acontece muito aí depois de um certo tempo, desenvolver outras patologias, né? Como TAG, né? Que é o transtorno de ansiedade generalizado, depressão. Então, a gente tem sempre que ficar muito atento, não negligenciar nenhum sintoma. É muito importante, né? Porque existe essa questão de aparecer outras coisas, né? Então, a gente tem que ficar sempre observando, né? Atento. Sim. Teve até uma convidada que falou, né? Casos graves de autismo leve, porque de verdade são pessoas que muitas vezes elas têm o diagnóstico delas negligenciado, né? É leve. Exatamente. E aí acabam ficando sem o devido tratamento. Quando a gente vê muitos casos de autismo nível 3, que aí tem todo um tratamento desde pequeno. Exato. E aí muitas vezes quando chegam ali no período de adolescência, eles já estão super bem, assim, às vezes nível 1 e muito mais tranquilo porque foram submetidos a todo esse tratamento, né? Exatamente, e a falta, né, a falta dessa intervenção, né, pode gerar outras questões, né? Então, a gente vê isso muito frequentemente e, às vezes, até um diagnóstico errôneo, né? É um TEA e ele tem um diagnóstico TDAH, né? Por vezes, os sintomas, eles são muito parecidos, né? Às vezes depende, porque o TDAH, ele também tem nível de severidade, né? Então, a gente tem... Tá te incomodando aí? Tá caindo, tá resvalando. Então, a gente tem TDAH, por exemplo... com hiperfoco, né? Então, ele tem o hiperfoco ali e parece muito o sintoma de TEA, mas não é, porque no TDAH também tem hiperfoco, né? Então, muitas coisas que confundem, né? E a gente também tem aí, no caso de autismo, né? A gente tem entre 30% e 50%, conforme os estudos, o TDAH está associado, né? Só que em casos que eu já presenciei, já vivenciei, há casos em que, às vezes, o sintoma do TDAH sobressai, os prejuízos dos sintomas do TDAH sobressai aos prejuízos dos sintomas do TEA. Nos conta um pouquinho quais são esses sintomas que... Por exemplo, é uma pessoa nível 1 de suporte, mas ela tem associado o TDAH, e o TDAH, ele é um nível de severidade mais grave. Então, ele é mais hiperativo, ele é mais desatento, ele é mais impulsivo, né? Tem dificuldade de controlar ali as suas emoções, os seus pensamentos. E ele tem mais prejuízo acadêmico, ele tem mais prejuízo social. E enquanto o TEA tá ali, mas tá camuflado, né? Mas tá ali. Então, isso também acontece bastante, assim, porque é comum, né, essas associações, assim, os transtornos estarem associados um ao outro. Sim. O mesmo acontece com o transtorno específico de aprendizagem, né? A gente tem aí a pessoa com TDAH, e se eu não me engano, entre 20% e 30%... Não, desculpa. 30% e 50% também, a prevalência de pessoas que têm TDAH terem associado o transtorno específico de aprendizagem, né? Que é o quê? Transtorno específico de aprendizagem, antigamente era a dislexia, disgrafia, descalculia. Hoje, no DSM-5, a gente tem, né? Transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na leitura, que é a antiga dislexia. Com prejuízo nos cálculos, né? Então, que é a descalculia. Eu mesma recebi o diagnóstico tardiamente de TDAH, que para mim foi libertador, porque eu comecei a compreender melhor, né, os meus desafios. E também recebi junto o diagnóstico de descalculia e disgrafia, né? Que é a escrita ali, a aparência da escrita.
E isso também faz parte, é papel do psicopedagogo, identificar esses transtornos específicos de aprendizagem. Então, a gente utiliza testes, né? A gente utiliza protocolos para identificar se junto nesse TDAH, se junto nesse TEA, essa criança também tem um transtorno específico de aprendizagem, que por vezes gera muito prejuízo, assim, para a criança. Principalmente a disgrafia também, né? Que é ali a caligrafia da criança, né? E é bem comum o transtorno específico de aprendizagem, a gente vê bastante nas escolas. Sim. E como foi essa tua descoberta aí do TDAH, assim, aonde tu percebeu, assim, a gente conversava um pouquinho antes, né, da gente entrar aqui no estúdio, sobre essa questão do diagnóstico, e daí a gente estava falando sobre a minha entrevistada da semana passada, que é uma autista que se descobriu aos 41 anos, e ela conta que a vida dela ficou muito melhor depois do diagnóstico, quando ela conseguiu se compreender. O que tu diz, assim, em relação ao TDAH? Bom, assim, eu sempre tive dificuldades de aprendizagem na área acadêmica, assim, na escola, no fundamental, no ensino médio. Eu sempre tive dificuldade de aprendizagem e muita desatenção. Sempre fui muito desatenta. Sempre recebi muitos rótulos por isso, né? Então, boca aberta, como, sabe? Como que não prestou atenção? Como que tu não viu isso tá na tua cara? Quando, na verdade, ali é uma falta de flexibilidade cognitiva, né? As funções executivas ali, que hoje eu tenho esse conhecimento, né? Então, eu comecei em 2022 a estudar mais o DSM-5, né? E eu comecei a identificar os critérios, lia. Eu comecei a estudar mais sobre TDAH na vida adulta. E aí eu comecei a me identificar, né, com o transtorno. E eu sempre fui muito hiperativa, sou muito hiperativa, gosto de falar, deu pra ver. Que bom! A gente tem que conversar aqui, né? Pra isso mesmo. Então, eu sempre fui muito hiperativa, eu sempre fui uma pessoa impulsiva, né? De tomar decisões precipitadas. Às vezes é bom, às vezes é ruim, né? Mas eu sempre tive isso, né? E sempre foi um desafio a escola para mim. Eu nunca repeti de ano, porque eu tenho uma mãe maravilhosa que sempre me ajudou, né? Sempre esteve presente comigo. Mas sempre foi um desafio para mim, né? Então, eu comecei a entender melhor, assim, né? E aí eu busquei uma avaliação neuropsicológica, depois fui no psiquiatra e aí eu ganhei o diagnóstico. Depois, estudando mais, me aprofundando mais, eu também identifiquei que eu tinha descalculia e a disgrafia. O que é a descalculia? A descalculia é o transtorno específico de aprendizagem, que comumente é associado ao TDAH, né? Que é a dificuldade ali com os cálculos. Então, a matemática básica, para mim, é um desafio, né? Então, um exemplo, tá? Eu nunca consegui olhar rapidamente as horas num relógio de ponteiro. Para mim, era um desafio. E eu me sentia péssima por isso. Eu mesma me rotulava por isso. E depois que eu descobri isso, eu entendi, não tem nada, o problema não é eu, não tenho isso, é o meu cérebro que pensa diferente, né? Então, assim, por isso que o diagnóstico, ele é libertador, porque tu começa a ter um autoconhecimento, te entender melhor, né? Hoje eu entendo que, tá tudo bem, eu uso um relógio digital e tá tudo bem, né? Hoje em dia a gente usa, a escrita ali, eu treino, melhorei, porque eu tô começando a treinar, né? A gente treina e melhora. Nunca vai ser a letra mais linda do mundo, não vai, é um transtorno, né? Mas melhora, né? Com o tratamento adequado, a gente consegue melhorar. Porque acho que essa é a chave de todos os transtornos, é a questão de que se tu trabalhar isso e fizer um tratamento ideal, ele vai melhorar e ele vai se desenvolver, né? Acho que essa é a chave clássica, né? Melhora a qualidade de vida dessa pessoa, né? O entendimento dela de que tá tudo bem, eu só penso diferente, para mim é um pouquinho mais difícil. Isso é uma coisa que eu trabalho muito e por isso psicopedagogia, né? Porque durante os atendimentos eu trabalho muito o emocional das crianças nessa parte. De tipo assim, tá tudo bem, nem todo mundo é bom em tudo, né? Tá tudo bem. Olha, você pode ter uma dificuldade aqui, mas você é muito bom aqui, né? Então, a gente trabalha esse equilíbrio com as crianças também, né? E como seria bom também se eu tivesse recebido isso, né? Exatamente. Então, porque realmente eu tive muitos problemas com a autoestima, eu tive muitos problemas, assim, emocionais.
e que hoje eu tenho consciência de que pode ser uma bagagem dessa falta de intervenção, essa falta de olhar, né? Antigamente a gente não tinha também tanta acessibilidade ao conhecimento. Hoje a gente tem acessibilidade. Isso que a gente está tendo aqui agora é uma acessibilidade ao conhecimento. Né? É uma oportunidade das pessoas terem ali de fácil acesso, gratuito, né? É uma oportunidade que tu tá oportunizando para as pessoas, né? De trazer profissionais com embasamento, né? Para levar de forma acessível essa comunicação, né? Então, antigamente a gente não tinha, né? Essa acessibilidade. Nem se falava, né? Também sobre isso, assim. Hoje a gente tem muitas formas, tem muitos canais, assim. Eu mesma, quando eu comecei a atender muitos casos de autismo, que foi de alguns anos para cá, assim, que aumentou muito a demanda de judicialização de processos para conseguir o tratamento do autismo. Eu mesma, naquele momento, eu fui atrás da informação, porque eu disse, eu preciso saber como agir, eu preciso saber como eu falo com essas famílias. Eu comecei do básico, assim, eu não posso falar as palavras erradas, né? Aquela coisa que a gente tem muito medo, né? De usar um termo que talvez possa machucar alguém. Então, eu disse, não, se eu tô atendendo esse público, eu preciso... E muito do que eu vi foi podcasts, comprei livros, li muita coisa na internet. Então, assim, de fato, a informação, ela tá disponível, né? Então, a gente conversava um tempo atrás aqui, até mesmo, por exemplo, famílias fazerem cursos de aba para conseguirem aplicar em casa. Existe muito acesso à informação hoje, né? Então... acho que todo esse acesso vai fazendo com que isso tudo seja mais comum, né? Falar sobre autismo, falar sobre TDAH. Hoje em dia, às vezes é usado até de uma forma errada, porque a pessoa esqueceu alguma coisa, meu TDAH, né? E não é assim, né? Não. Eu até esses dias fiquei pensando, será que eu tenho, né? Porque eu ando esquecendo muitas coisas. Aí fui pesquisar e aí eu vi que tem que ser algo que vem lá da infância. Isso, antes dos 12 anos. A pessoa ela já tem que ter aqueles comportamentos durante toda a sua vida, assim. Não é agora, do nada, ninguém desenvolve TDAH, né? Isso é importante também se falar. E entender dos prejuízos, né? Esses sintomas, eles têm que estar presente antes dos 12 anos de idade, né? Então, quando vai fazer a avaliação de uma pessoa adulta, às vezes é interessante conversar com a família dessa pessoa, né? Fazer uma regressão, voltar no tempo pra gente entender como que foi essa infância. E tem que gerar prejuízo. Eu sempre digo isso, olha, tem esses sintomas. Quais são os prejuízos que eles geram na tua vida, né? Então, e a partir do momento que tu também tem conhecimento, né, do que são os sintomas, de que são as características, a partir desse momento tu consegue entender melhor e controlar um pouquinho melhor, né? Então, assim, hoje que eu tenho esse conhecimento, eu consigo me ajudar mais, digamos assim. Eu percebo na hora quando eu tenho uma questão ali que é bem relacionada ao TDAH, né? Memória operacional, assim, eu consigo observar e nossa, faz muito sentido, né? E como é bom saber. Como é bom saber pra gente poder, né, ajudar. Claro. Não, o diagnóstico, ele é uma libertação, assim, né? Ele não é nada ruim, assim. Ele é no sentido de te ajudar dali pra frente, né? Exatamente. Eu sempre tinha uma coisa, assim, que quando eu faço a minha assinatura, eu nunca consigo fazer igual. Isso é comum na disgrafia, né? Então, toda vez que eu ia num banco, precisava assinar alguma coisa, eles falavam, assina igual a tua identidade. Já dava um nervoso. Me dava um nervoso, né? Agora eu falo, olha... Eu já vou te avisar, eu tenho disgrafia, tá? Um transtorno específico de aprendizagem pode ser que não fique igual. Aí as pessoas, tá. Eles nem sabem, mas eles, tipo, tá, tudo bem, né? Então eu consigo nomear isso, né? E isso é muito bom, é significativo. Com certeza. Né? Então, assim, eu também passei por uma situação que eu fui comprar um relógio, né? Eu falei assim, não, esse aí eu não vou comprar, porque eu tenho descalculia. E tá tudo bem, né? Sim, mas... saber, né? Saber o que a gente... O autoconhecimento, ele faz com que a nossa vida, no geral, ela flua de uma forma muito melhor. A gente saber se reconhecer diante dos cenários em que a gente tá e tudo isso, né? E, obviamente, quando a gente fala de transtornos, que é algo, né, que traz prejuízos, como tu disse...
é muito mais tranquilo tu entender o porquê tu tem uma certa dificuldade do que ficar só se sentindo diferente, Sim, né? E até, assim, voltando, assim, pra parte da escola, assim, também, a gente tem uma diferença na abordagem inclusiva também, né? E por isso que, às vezes, o diagnóstico é tão importante. Porque para as pessoas com TEA, né? Eu digo pessoas porque a gente tem adaptações também na área do ensino superior, tá? Então, assim, para as pessoas com TEA, eles têm acesso ali ao atendimento educacional especializado, né? Um momento individualizado, fora do horário regular. Para o TDAH, não. Porque o TDAH, ele não é identificado como uma deficiência, né? É um transtorno funcional específico, né? Que é neurobiológico, né? Então, ele é considerado ele neurológico, né? E ele afeta o funcionamento do comportamento, o funcionamento do dia a dia dessa pessoa. É o prejuízo que o TDAH gera nas pessoas, né? A gente sabe que ele afeta ali as habilidades de funções executivas, né? Que são habilidades funcionais que a gente precisa para o dia a dia. Diariamente a gente usa essas ferramentas de habilidades no nosso cérebro, né? São habilidades desenvolvidas ali na parte frontal do cérebro. Então, a gente, quando tem esse conhecimento, né, da neurociência, que eu vi importância para estudar, a gente consegue fazer uma intervenção mais assertiva também, né? A gente consegue identificar, olha, essa criança, eu tô vendo que o prejuízo maior dela é no planejamento. É nessa função executiva que eu vou trabalhar. Eu tô vendo que ela tem uma habilidade boa na memória operacional. Então, eu vou usar essa habilidade para estimular a flexibilidade cognitiva. Então, esse conhecimento neurocientífico para o psicopedagogo é importante também. Sim. E junto a isso, agora tu tá estudando fonoaudiologia. Que tu contou antes que tu iniciou, parou e agora tu retomou isso. Exatamente. Assim, é uma realização pessoal, digamos assim. Eu amo o que eu faço, né? Eu sou muito realizada com a minha profissão atual. E a fono, eu sempre gostei da fono, sempre admirei o trabalho admiro todas as profissionais, mas a fonoaudiologia me encanta, né? A comunicação, a linguagem. Eu acho que é muito gratificante quando tu consegue extrair uma palavrinha daquela criança, sabe? E eu acho maravilhoso. E eu gosto muito de trabalhar com as fonos junto, assim, sabe? Eu falo pra elas, me passa qual é o treino que ele tem que fazer, me passa que eu quero treinar junto com ele. Então, aí elas me passam, tá, Mari, vou te passar. Então, elas me passam um treininho e a gente faz junto, né? Então, eu gosto muito e é gratificante poder estar fazendo agora, que é um sonho, não deixa de ser um sonho meu, né? E tu vai também conseguir utilizar as duas graduações juntas ali, né? Vai conseguir trazer uma abordagem muito mais específica ali, né? A fonoaudiologia, ela combina bastante com a alfabetização, né? Sim. A gente tem poucas até fonoaudiólogas trabalhando na parte da dislexia. A gente temos, né? Mas, assim, se tu for procurar, é poucas mesmo na parte educacional. Então, é uma área que me encanta, assim, que eu vou querer continuar trabalhando com a alfabetização aliada à fonoaudiologia, que tem tudo a ver. Sim. E as especializações também ali, tem algumas especializações que são bem específicas também, né? Pro caso do autismo. A gente não para nunca de estudar, né? É verdade. Não, e é isso, e isso é em todas as profissões, assim. A gente tem que estar sempre se atualizando. E aí, quando a gente fala de saúde, ontem eu vinha conversando com uma amiga sobre isso, assim. Ela disse, ai meu Deus, esses planos de saúde vão me enlouquecer, tô toda hora. Eu disse, mas é isso mesmo, assim, a gente tem que estar toda hora se reinventando, assim como a ciência também está toda hora se reinventando. E a gente tem que ir encontrando novas formas de operacionalizar o nosso trabalho, né? Exatamente, até para te ter argumentos, né, para te estar por dentro, entender. Mas eu admiro muito os profissionais, assim como você, que saem da caixa, né, que buscam um a mais, que querem, né? Isso é uma coisa que eu também me considero assim. Se eu tô curiosa, se eu tô com dúvida, eu já paguei para trabalhar muitas vezes, né? Tipo, tô com uma dúvida com um caso, eu vou lá e pago uma supervisão com uma profissional mais experiente do que eu para que ela me ajude, para que ela me tire. Porque assim, a gente lida com o amor da vida de alguém, né? Então, a gente tá trabalhando com o bem mais precioso, principalmente criança. E eu acho, assim, que a gente trabalha de uma forma muito clara no desenvolvimento, né, dessas pessoas. Então, poder proporcionar desenvolvimento
Que é algo que eu sempre digo, assim, as pessoas pensam que quando alguém procura advogado vem atrás de direito. Não, vem atrás de desenvolvimento, porque o que cada família quer é que aquela criança se desenvolva. Então, Exatamente. o meu trabalho, ele muitas vezes é o que garante, né, esse desenvolvimento, uma vez que a gente consegue um tratamento, né, na via judicial. E é esse tratamento que vai dar. Às vezes eu recebo mensagens das mães, assim, meu filho está se desenvolvendo muito e isso só aconteceu, né? Sim. Porque tu fez parte disso. Então, é muito gratificante. E aí, quando a gente percebe a importância do trabalho, vem a questão de eu preciso entender do que eu estou falando. Porque é muito simples copiar o que o médico colocou num laudo e botar numa peça. Mas quando a gente entende e a gente coloca amor, assim, o trabalho, ele fica muito melhor, assim. Ele é muito diferente, assim. E eu tenho isso, assim. Então, eu sempre tenho curiosidade. Então, quando aparecem coisas novas, assim, às vezes aparece uma especialidade diferente, alguma coisa, eu prontamente já vou pesquisar o que é, por que daquela especialidade, porque eu penso que isso tudo pode ser importante em algum momento do processo, sabe? Então, eu preciso saber com o que eu tô trabalhando, assim, porque eu acho que eu consigo entregar um trabalho melhor, assim. Com certeza, e é um diferencial. Sim. É um diferencial, né? Porque o que tu entrega, além de qualidade, é amor, é preocupação, né? Sim. É responsabilidade. Sim. E é o que eu me preocupo também. Então, assim, no início do meu... Quando eu iniciei ali, eu ficava sem dormir, às vezes. Eu ficava assim... Eu também. Como é... Eu preciso entender, sabe? Eu me jogo, assim, quando é uma criança, assim, com a família, eu quero ver o resultado acontecer, sabe? Então, eu me cobro com relação a isso, cobro, assim, todo mundo que trabalha junto comigo, eu sou um pouco chata, assim, porque daí eu fico perguntando, como é que tá? Né? Eu quero saber. Olha aí. E eu sei tudo. Eu tô me reconhecendo. Não, e eu sei tudo, né? Engraçado que, assim, é um monte de criança, mas eu sei de cada uma delas. E, assim, eu faço questão de querer saber de cada uma delas, assim, sabe? Então, assim, preciso entender o que tá acontecendo aí. Eu já logo olhei pra Paula pra ver o que porque é igual. Como é que tá fulano? Parece um pouco controladora, assim, né? Mas é que me traz um bem, assim, sabe? Mas porque a gente tem preocupação, né? De querer garantir melhor. Mas é a mesma coisa, assim. Lá no escritório é a mesma coisa. Eu quero, se deixar, eu entro no processo de todas as crianças todo dia pra ver. Às vezes as mães me chamam, teve alguma novidade? Ontem eu olhei e não tinha. Eu fiquei pensando, ela deve achar que eu olho todo dia, né? Porque eu tô sempre olhando, assim. Mas não adianta, eu acho que faz parte. E acaba que ali na frente, de alguma forma, isso aparece, né? A recompensa vem, porque eu digo, é gratificante tu fazer parte da vida de alguém. Total. É um legado que tu deixa, porque tu vai e aquela criança vai ficar ali e vai se desenvolver e vai ser um adulto funcional e vai ter autonomia. Eu vejo como um propósito de vida, assim, também. Sabe? Tipo, é importante pra mim. Todas as crianças são importantes pra mim. Às vezes, eu tenho um cuidado hoje, né, com a minha saúde mental também, que é importante. A gente fala muito da sobrecarga das professoras, os professores, mas os terapeutas também trazem consigo, né, uma sobrecarga, justamente por esse cuidado, por essa preocupação, por essa responsabilidade que é grande, né, de lidar com o bem mais precioso de alguém, né, de entregar uma resposta. E o envolvimento também que se cria com cada um deles, o vínculo, né? O vínculo. Eu vou sair daqui, eu vou na escola do meu pequenininho ver ele se apresentar. Isso pra mim, eu vou chorar, vou morrer chorando, né? Mas porque, assim, eu me envolvo, eu amo eles, são meus, eu digo assim, são meus. E às vezes, eu fico muito feliz quando eu libero, né? Eu falo assim, libero, mas, me manda fotinho de vez em quando, né? Eu quero saber como é que tá. Mas eu acho que, e aí as conexões vão acontecendo, Sim. né? E a gente vai achando pessoas que têm esse mesmo propósito. E é incrível como a gente, de fato... Deus vai fazendo com que essas pessoas se encontrem e a gente vai construindo. Aí eu digo que a gente está botando tijolinhos, assim, pra gente conquistar aí uma sociedade um pouco melhor, mais inclusiva. E aí surgem espaços como esse pra gente justamente falar sobre isso, pra gente ser voz, pra gente ser ouvido, né? A gente tem como falar e trazer informação pra muita gente. Então, eu realmente te agradeço muito por ter estado aqui, por ter compartilhado da tua história, por ter compartilhado
do teu conhecimento, né? Acho que conhecimento, ele é sempre agregador, sim, né? A gente fala muito sobre famílias atípicas terem acesso ao conhecimento, mas eu considero muito importante também que as famílias típicas recebam, sim, o conhecimento, como a gente falou, né? É 1 para 36, então qualquer sala de aula vai ter um autista, às vezes tem 2, às vezes tem 3, e o resto o resto da turma também tem que saber um, sim, pouco sobre o assunto, também tem que saber como receber, né? E é muito importante, então, por isso, muito obrigada pela tua presença aqui, por trazer o teu conhecimento. Para finalizar, eu sempre faço uma perguntinha padrão. Ai, meu Deus. Se tu tivesse agora diante de uma família que acabou de receber o diagnóstico, o que tu diria para eles? Que eu não vou desistir do filho deles. Isso é algo que vai fazer parte da minha vida e eu vou dar o meu melhor para que a gente consiga ter ganhos, evoluções e muitos choros de emoção, muitas lágrimas de felicidade, porque eu já ouvi isso de famílias. Não desiste dele. E então, assim, é o que eu diria, ó. Então tá, tu me procurou, então eu não vou desistir dele. A gente vai conseguir fazer ele se desenvolver. É isso que eu vou me propor, eu vou me dedicar a isso. Uhum. Então, seria isso. Então tá. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito obrigada por essa oportunidade, né? É uma oportunidade de fala, né? De poder levar, como tu disse, né? Um pouquinho do que eu sei, né? Adiante. Se serviu para alguém conseguir se identificar, conseguir entender melhor, aprender algo, já valeu muito, 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 muito. Eu sempre falo isso. Muito obrigada. Assim, se uma pessoa utilizar aqui, exato, a nossa conversa e ajudar alguém, já vai ter valido a pena. Já fez sentido, né? Sim, muito obrigada mesmo. Então tá, gente. Esse foi mais um episódio do Pod Saúde Urgente com Marina de Ávila, psicopedagoga, especialista em TEA. Nos siga no canal, curte, compartilha. Toda terça-feira às 19 horas um vídeo novo. Fico aguardando você semana que vem. Tchau, tchau.